Uma cena digna de um filme. Tiros voando para todos os lados de uma área urbana enquanto uma gangue enorme tenta eliminar uma equipe de operadores especiais americanos. Mas isso não é a descrição de um novo blockbuster com a temática na guerra ao narcotráfico. Isso realmente ocorreu nos Estados Unidos e ainda por cima a gangue envolvida foi a que inspirou diretamente aquelas retratadas nos jogos da série GTA. A nossa história começa em Tacoma, no estado de Washington, em 1989. Nessa época e região, uma grande onda de violência começava a se espalhar pelos subúrbios norte-americanos, especialmente aquelas regiões mais vulneráveis de baixa renda. Além da introdução de novas drogas pesadas, principalmente o crack, os conflitos armados entre gangues ceifaram centenas de vidas todos os anos. E o conflito mais famoso foi justamente entre as duas maiores gangues da época, os Crips e os Bloods. Essa rivalidade por território, poder e dinheiro foi tão absurda que ela foi adaptada para as tramas dos populares jogos da série GTA. No meio desse turbilhão social estava o sargento Bill Falk, que servia em Fort Lewis, uma das maiores bases daquela região dos Estados Unidos. Bill era parte do 2º Batalhão de Rangers, uma unidade de elite de infantaria do exército americano. Como parte do seu plano de finalmente se estabelecer e criar raízes, o sargento Falk acabou comprando uma velha casa abandonada localizada em Ash Street, Tacoma, por apenas $10 mil, já pensando em restaurar a casa para poder morar no local. O preço baixo da casa, entretanto, não era apenas em decorrência do seu estado. A rua era um local de frequentes tiroteios e até mesmo uma das casas parecia ser um local de venda de crack. Quando os Bloods e os Crips se enfrentavam, a polícia não conseguia resolver a situação devido à falta de equipamentos e pessoal no departamento local. 2 anos após a compra da casa, a situação só piorou com a venda e uso desenfreado de crack na região. Foi por isso que Bill Falk e alguns dos seus vizinhos começaram uma campanha para tentar resolver o problema. Primeiro, começaram a fotografar os supostos traficantes que transitavam pela rua. Depois começaram um patrulhamento voluntário do local, evento esse que saiu em uma matéria no jornal local. Mas com tanta atenção direcionada para Ash Street, muitos usuários de drogas pararam de frequentar o local. A violência diminuiu um pouco e os moradores se animaram, diferente dos traficantes. Além de gravar os criminosos, Falk começou a também anotar as placas de todos os automóveis que entravam e saíam da rua como uma forma de identificar os bandidos. No dia 23 de setembro de 1989, o sargento fez um churrasco comunitário na sua casa, convidando seus vizinhos e suas famílias para simbolizar a união dos moradores em prol da comunidade. Foi durante a festa que alguns moradores da casa de venda de drogas, por sua vez, saíram e começaram a jogar lixo e disparar armas de chumbinho contra a câmera e a casa do sargento. Como alguns dos seus amigos Rangers também haviam comparecido ao evento, Falk e sua tropa foram tirar satisfação com os agressores para interromper imediatamente a perturbação. Segundo uma entrevista do sargento em 1989 para Associated Press, os traficantes avisaram que começariam a atirar para valer assim que a noite caísse. Falk então não perdeu tempo e ligou apressadamente para um amigo no seu quartel. Abre aspas, eu estou prestes a ser atacado. Preciso de todos os Rangers disponíveis na minha casa agora. Fecha aspas. Em questão de minutos, as famílias foram ordenadas a se proteger nas suas casas e uma unidade de 15 Rangers estava no domicílio do sargento, trazendo consigo fuzis AR-15, M14, algumas escopetas calibre 12, pistolas e revólveres de todos os tipos, todos de uso pessoal dos militares. Algumas horas antes de anoitecer, eles traçaram um plano, cobriram as áreas mais sensíveis da casa e construíram posições defensivas com madeira. Às 21h20 começou o caos. Não se sabe ao certo quem fez o primeiro disparo, mas uma quantidade absurda de armamentos abriu fogo ao mesmo tempo. Na escuridão era possível ver mais de 20 vultos atirando por trás de carros estacionados na rua, enquanto os Rangers revidavam dentro da casa. Em uma entrevista ao canal Fox 13, Falk declarou:
Abre aspas. Era como estar em um estande de tiro militar antes de alguém autorizar que todos abrissem fogo. Era um pou-pou-pou vindo de todas as direções. Você conseguia ouvir os disparos atingindo a casa. Fecha aspas. O tiroteio continuou. Vidros foram estilhaçados e gritos eram ouvidos enquanto os flashes iluminavam a estreita rua. Os carros que estavam perto receberam tiros de vários calibres, enquanto os creeps tentavam entender como tamanho poder de fogo apareceu naquela casa do nada. O tiroteio durou quase meia hora, terminando após a polícia chegar com reforços, já que as primeiras unidades não conseguiram avançar devido a um intenso fogo cruzado. A perícia mais tarde estimou que, apenas no primeiro minuto, mais de 60 tiros foram feitos, sendo possível contabilizar apenas 300 disparos no local. A polícia se aproximou da casa e começou a perseguição então aos gangsters, enquanto todos que estavam na casa do Sargento Folk foram rendidos. Algumas das armas foram apreendidas, mas depois foram devolvidas, já que os armamentos eram todos legalizados e foram classificados como uso em legítima defesa. As estimativas oficiais afirmam que não houve baixas de ambos os lados, mas Bill conta uma versão diferente. Segundo ele, os gangsters feridos teriam sido levados pelos seus colegas quando foram atingidos para algum hospital local ou algum lugar que conseguissem ser tratados. Ele também afirma em algumas entrevistas que, no momento que os policiais chegaram, ainda havia alguns feridos espalhados pela rua. Pelo menos 2 pessoas suspeitas foram detidas imediatamente após o tiroteio por estarem de acordo com a descrição dada por algumas das pessoas presentes na casa de Folk no tiroteio. Um momento como esse faria muitas pessoas se mudarem, mas não foi isso que passou na cabeça do Sargento Folk. Afinal, 30 anos depois, ele continua vivendo exatamente no mesmo local e até mesmo deixou um dos buracos de projétil na fachada da sua casa como uma lembrança do insano incidente. O evento foi um lembrete de como a violência se infiltra na nossa vida de forma lenta e quando menos esperamos, temos que nos virar para proteger nossa família e nosso lar. Em um momento em que o Brasil passa por uma grave crise de violência e impunidade, serve também como um alerta para uma realidade que pode, logo, se repetir muito mais perto do que pensamos. Ei, você que curtiu o nosso vídeo, já conhece o Clube do Almanac Militar? Ao se tornar um membro, você terá acesso a aulas exclusivas e um canal dedicado só para os membros, onde trocamos ideias e conteúdos mais aprofundados. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Até breve.